A maioria das pessoas que lê as Escrituras ou ouve as histórias de milagres foca apenas no impacto visual do evento. O foco está quase sempre no momento em que os 5 pães e 2 peixes começam a se multiplicar nas mãos de Jesus, desafiando todas as leis da física e da biologia. O foco está na multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, sendo alimentada até a saciedade em um lugar deserto. Mas existe um detalhe que muitas vezes passa despercebido. Um detalhe que ocorre quando o alvoroço do milagre começa a baixar e a euforia dá lugar ao silêncio da satisfação. É o momento em que Jesus dá uma ordem específica, quase administrativa, aos seus discípulos. Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. É aqui que nasce o que podemos chamar de a teologia do cesto. E é aqui que encontramos o segredo para manter e honrar o que Deus nos entregou. Imagine o cenário após a grande refeição. Milhares de pessoas satisfeitas, o sol começando a baixar no horizonte da Galileia, tingindo o céu de tons alaranjados e púrpuras. O chão, antes limpo, agora está salpicado de pedaços de pão, de cevada e restos de peixe. Para qualquer observador comum da época, aquilo era lixo. Eram restos sem valor, sobras de um banquete improvisado. Mas, para o mestre, o que sobra do milagre é tão sagrado quanto o milagre em si. Jesus não permite o desperdício porque ele é o dono da semente. Ele conhece o esforço da terra para produzir o trigo e o esforço do pescador para lançar a rede. Quando ele ordena o recolhimento das sobras, ele está ensinando aos discípulos e a todos nós, através dos séculos, que Deus é um Deus de abundância extravagante, mas nunca de desordem ou de negligência. O terceiro cesto, o quarto até o 12º, representam o cuidado de Deus com o amanhã. Muitas vezes, recebemos um milagre de Deus e por estarmos tão eufóricos com a resposta imediata da nossa oração, esquecemos de cuidar do que sobrou. Esquecemos de administrar a bênção com o devido zelo. O milagre nos alimenta hoje, mas é a nossa capacidade de recolher os cestos que nos sustenta no deserto que pode surgir amanhã. Pense na logística daquele momento. 12 cestos cheios foram recolhidos. Não foi um número aleatório. Havia um cesto para cada apóstolo. Isso significa que mesmo depois de todos os milhares estarem satisfeitos, Jesus garantiu que aqueles que trabalharam servindo a multidão, aqueles que cansaram os seus braços distribuindo o alimento, tivessem o seu próprio suprimento garantido. Deus nunca deixa vazio o cesto de quem se dispõe a entregar o pouco que tem nas suas mãos. O terceiro cesto de pães fala sobre a providência silenciosa. Às vezes, olhamos para a nossa própria vida e achamos que o que temos são apenas sobras. Achamos que o nosso talento é pouco, que o nosso tempo é escasso ou que os nossos recursos financeiros são apenas restos do que um dia foram. Mas, nas mãos certas, o resto torna-se provisão. O que sobra para o mundo é o banquete que Deus prepara para o seu povo. Nesta narrativa, precisamos entender que o milagre da multiplicação não termina quando a barriga da multidão está cheia. Ele termina quando o ambiente está limpo, a ordem é restaurada e os cestos estão devidamente guardados. Isso nos fala sobre integridade e responsabilidade espiritual. Como você tem cuidado do que sobrou do seu último milagre? Você tem desperdiçado a paz que ele te deu após a tempestade? Você tem ignorado os ensinamentos que vieram com a dor? O cesto cheio é uma garantia de continuidade. Quando os discípulos entraram no barco naquela noite, enfrentando as águas escuras da Galileia,
Eles tinham pão consigo. Eles não sabiam que enfrentariam uma tempestade em breve, mas o pão do milagre anterior estava lá, no fundo do barco, como uma prova física de que aquele que alimentou a multidão também poderia acalmar o mar. O que você recolhe hoje, no seu momento de vitória, é o que vai te sustentar no seu próximo momento de incerteza. A mensagem central de Jesus é: para que nada se perca, nem uma migalha da graça de Deus deve ser jogada fora. Cada detalhe da sua história, até mesmo os pedaços que parecem quebrados e sem valor aos olhos dos outros, são recolhidos por Ele. Deus não quer que você viva apenas de grandes eventos esporádicos, mas da constância diária da sua provisão. Ele é o Deus dos grandes números, mas é também o Deus dos pequenos fragmentos. Ele conta as estrelas pelo nome, mas também conta os cabelos da sua cabeça. Se ele se preocupa com pequenos pedaços de pão de cevada caídos no chão de um monte remoto, imagine o quanto ele se preocupa com os fragmentos do seu coração que se quebraram na caminhada da vida. Ele não apenas vê a sua dor, ele recolhe os pedaços e os coloca num cesto de honra. Este é o mistério do terceiro cesto. Ele é a prova de que Deus sempre faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele não dá apenas o suficiente para você sobreviver por mais algumas horas. Ele dá o suficiente para sobrar, para transbordar, para que você tenha o que oferecer a outros. E nessa sobra reside a sua segurança para o próximo passo da sua jornada. Portanto, quando você estiver vivendo o seu momento de milagre, quando as portas se abrirem e a provisão chegar, não se esqueça de olhar para o que ficou. Não se esqueça de recolher as lições, de guardar as provisões emocionais e espirituais e de honrar o Deus que é rico em misericórdia. O que hoje o mundo despreza como sobra, amanhã será o seu sustento no meio do deserto. Lembre-se que o pão que sobrava nos cestos era o mesmo pão que Jesus tinha abençoado. A natureza do pão não mudou por ele ter sido descartado ou deixado de lado pela multidão. Ele continuava sendo o pão do céu. Da mesma forma, a sua essência e o seu valor não mudam porque alguém te deixou de lado ou porque você se sente em um momento de sobra. Você ainda carrega a bênção daquele que te criou. Os 12 cestos também nos lembram que há provisão para cada uma das tribos, para cada um dos caminhos, para cada um dos servos. Não há escassez no reino de Deus para quem aprende a recolher o que Ele dá. O desperdício é a marca da ingratidão, mas o recolhimento é a marca de quem espera o próximo movimento de Deus com expectativa. Encerramos esta reflexão olhando para as nossas próprias mãos. O que Deus colocou nelas hoje pode parecer pouco, podem ser apenas alguns pães e peixes, mas entregue ao Mestre. Coma até se fartar da sua presença. E quando o milagre acontecer, tenha o cuidado e o amor de recolher cada pequeno pedaço, pois nada, absolutamente nada na sua vida é pequeno demais para o cuidado de Jesus.